E aí, tudo bem contigo, né? Olha eu aqui de novo, professor Fabiano Pereira, para mais uma aula do nosso curso Direito Eleitoral Exemplificado. E nós estamos falando sobre as ações judiciais eleitorais. Pense num tema que você tem que ficar muito atento para realmente conseguir gabaritar as questões de prova. E ó, por falar nisso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você talvez é novo por aqui, cara, inscreva-se no canal, porque isso vai ser muito legal. Por quê? Porque você se inscrevendo no canal, você vai receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo aqui. Então, inscreva-se no canal, adicione aí o sininho, clica no sininho e dê o curtida aí no vídeo, porque isso é muito importante para mim. Bem, a partir de agora, nós vamos começar a falar sobre ação de investigação judicial eleitoral. O que é esse negócio aí, professor, de ação de investigação judicial eleitoral? Olha, dentro da justiça, não, esquece, dentro da justiça eleitoral, no âmbito, vamos colocar dentro, né? No âmbito do processo eleitoral, existe a possibilidade, em alguns momentos, de se propor uma ação judicial que tem o objetivo de investigar um candidato que supostamente esteja praticando algumas condutas tidas como irregulares e que desequilibram o pleito eleitoral, que o colocam numa situação muito mais privilegiada do que de outro candidato que está disputando as eleições com ele. E geralmente isso acontece quando nós estamos falando de reeleição. Não, mas acontece demais. Especialmente quando nós estamos falando de reeleição. Porque quem está disputando a reeleição, cara, tem a máquina pública ao seu favor. Poxa, o cara tá ali com a chave do cofre, tem um conjunto de servidores ali, né, que estão subordinados à sua chefia. Então, o cara, né, às vezes... Cara, no Brasil não acontece com frequência não, tá, gente? Às vezes pode acabar cometendo algum tipo de abuso, pode acabar atuando de forma a conseguir privilégios que outros candidatos não têm, justamente pelo fato de ele estar hoje ocupando um cargo eletivo ou uma função pública. Então, o objetivo dessa ação de investigação judicial eleitoral é justamente investigar e, ao final da investigação, se for constatado que aquele abuso aconteceu, aí realmente esse candidato pode ter o seu mandato cassado, se ele já tiver sido diplomado, né? Em algumas situações bem específicas, ele pode simplesmente ser declarado ainda inelegível e impedir de disputar eleições que aconteçam nos próximos 8 anos. Então isso está previsto onde? Lá na Lei Complementar 64/90. Então, quando você for responder as questões de prova, independentemente de qual seja a banca organizadora, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: essa ação de investigação judicial eleitoral tem por finalidade coibir o abuso de poder econômico e político por parte dos candidatos e partidos, protegendo-se assim o resultado das eleições. Então, o objetivo aí qual é? O objetivo é coibir. O objetivo é evitar que qualquer tipo de abuso, seja econômico ou político, ele aconteça. Porque, olha, gente, olha a palavra, abuso de poder econômico, abuso de poder político. O que se quer é que esse abuso aconteça. Porque o poder político, ele vai ser utilizado. O poder econômico, ele vai ser utilizado durante as eleições. Mas o que se quer impedir, o que se quer evitar é o abuso. Como eu disse agora, abuso. Tá bom? Então vamos lá. Olha só, alguns pontos importantes que você precisa saber sobre a ação de investigação judicial eleitoral. Especialmente, nesse caso, as hipóteses de cabimento. Vamos lá. Quando é que se pode propor a ação de investigação judicial eleitoral? Quais são as hipóteses de cabimento? Que é aquilo que você realmente precisa saber para responder as questões de prova. Primeiro, para impedir ou combater abuso de poder econômico. Tá bom? O que é um abuso de poder econômico? O cara que é candidato, às vezes tem muito dinheiro, e por ele ter muito dinheiro, ele abusa do dinheiro que ele tem. No passado isso era mais comum, né?
vou abusar do dinheiro que eu tenho, vou ganhar as eleições só por causa do meu dinheiro. Geralmente, no passado, isso era muito comum. Então os candidatos injetavam uma quantidade gigantesca de dinheiro na campanha e venciam só porque tinham muito dinheiro. Hoje, pelo menos legalmente falando, existe uma quantidade limite de recursos que cada candidato pode investir nas campanhas. Mesmo que o cara seja bilionário, ele não vai poder investir mais do que os seus concorrentes na disputa daquele cargo eletivo. Não vai poder. Simples assim. Tá bom? Então veja. Olha um exemplo aqui, ó, que já foi decidido pelo TSE. A oferta de valores a candidato com o intuito de comprar-lhe a candidatura configura a prática de abuso de poder econômico. Gente, é complicado até falar isso, né, cara? Mas se está aqui, se é um julgado do TSE, inclusive até relativamente recente, 2015, é porque, infelizmente, ainda acontece, né? Gente, é que é o seguinte. Doquinha, um cara milionário, disputando uma eleição no interior, ele quer ser eleito, bater o pé, ele chega para o segundo colocado, né, porque não tem mais nenhum candidato, o resto é tudo pé de chinelo. Olha, você desistir das eleições aí, acabou com... Eu vou te pagar um prêmiozinho de 5 milhões para você desistir da eleição. 5 milhões? Desisto hoje. Acabou, cara. O cara ganhou a eleição porque está disputando sozinho, comprou a candidatura do outro. Pô, abuso de poder econômico. Cabe então essa ação, com o objetivo de investigar se isso realmente aconteceu, provar e no final declarar inelegível aquele que comprou essa candidatura. Abuso de poder de autoridade, que também é chamado de abuso de poder político, tá? O que é isso? É o seguinte, é quando alguém ocupa um cargo público e acaba utilizando esse cargo público de forma direta para angariar votos de terceiros ou então para ajudar outro candidato a se eleger. Porque às vezes Doquinha ocupa o cargo de prefeito, mas Doquinha já está no seu segundo mandato, então ele não pode ser reeleito. Mas aí ele começa a praticar uma série de atos irregulares no exercício do seu segundo mandato de prefeito para apoiar aquele chegadão do peito que vai se candidatar a prefeito que ele está apoiando. Tá vendo? Então isso, de qualquer forma, pode configurar abuso de poder político. Mesmo que aquele candidato diga, eu nem sabia disso, eu não pedi isso. Cara, se ficar configurado, vai incidir também sobre o candidato. Ninguém, gente, em sã consciência, vai ficar colocando, como diria minha avó, o seu em risco, né? Colocando o seu em risco, sem tirar proveito disso. Não, nem tem amor na política não, gente. Não tem amor na política não, tá? Não tem não, tem isso não. Todo mundo defendendo o seu. Então, nesse caso aqui, mesmo que o candidato em si não saiba, se tem alguém ali fazendo falcatrua para ajudá-lo, cara, ele vai também ser responsabilizado. Problema, ele que controle melhor os seus seguidores. Então veja só, configura abuso de autoridade a elevada contratação temporária de servidores para cargos de natureza permanente em ano eleitoral. Tá vendo? Então, por exemplo, um prefeito que começa a fazer muitos concursos em ano de eleição ou que simplesmente começa a, às vezes não fazer concurso, mas contratar muitos temporários também, muito além da possibilidade legal que ele tinha, ele está praticando abuso de poder político. Simples assim, tá? Terceira hipótese, transgressão pertinentes à origem de valores pecuniários. Aqui é o famoso caixa 2, né? Então o caixa 2 pode ensejar aqui a propositura de uma ação de investigação judicial eleitoral. E a quarta hipótese, utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social. Olha só, olha o que diz esse julgado aqui do TSE. Ó. O uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se pela exposição desproporcional de um candidato em detrimento de outro. Gente, o que é isso? Vamos supor que um candidato X é o queridinho de uma emissora de televisão, não interessa qual seja. E essa emissora de televisão só começa a divulgar o candidato X. O candidato X hoje está em tal lugar fazendo propaganda. O candidato X é um cara legal. O candidato X é isso, blá, 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 blá. Não existem outros candidatos. Só o candidato X.
Isso é a utilização indevida dos meios de comunicação em prol de um determinado candidato. É por isso que no passado, a maioria dos candidatos, a maioria dos políticos faziam o quê? O cara entrava na política, tinha dinheiro, comprava uma emissora de televisão, emissora de rádio, a maioria, gente, na região do Nordeste. Então, cara, é escandaloso o negócio. Hoje, emissora de rádio, emissora de televisão estão perdendo poder. Tá migrando tudo para as redes sociais, em que cada um é dono do seu próprio nariz. Difícil para cada um é dono do seu próprio nariz, né? Porque a bolha é tão grande, cara, que aí a pessoa acha que ela é dona do próprio nariz dela, mas ela tá igual a marionete. Aqui em cima tá o Facebook, aqui em cima tá o Instagram, né, os principais. Até o YouTube não muito, mas o Instagram aqui em cima e o Instagram e o WhatsApp aqui em cima. O Instagram e o Facebook, mesma empresa, né? Aqui, ó, colocando todos como uma marionete, né? Então, quem não tem senso crítico, meu filho, fica numa bolha que você só recebe informação daquilo que você quer, daquilo que você gosta. Então você já tem algumas convicções pessoais e você só é alimentado com aquilo. O Instagram não te mostra nada para te desagradar. É tudo que você pesquisa e o que você gosta. E o Google a mesma coisa. Então você não tem contato com outras informações que conflitam com aquilo que você acha que é verdade. Você acha que é verdade. Então você perde o senso crítico. Por isso que os embates no Brasil hoje é ou lado A ou lado B. E se eu estou do lado A, eu só recebo conteúdo que favorece os posicionamentos do lado A das redes sociais. E aí, eu só reforço cada vez isso que eu sinto. Eu tenho cada vez mais razão. Eu sou cada vez mais o fodão. Eu sou cada vez mais o Deus nesse assunto. Pronto. A burrice se instala no caboclo, né? E a gente nem sabe o que está acontecendo. Até te dou uma dica, tá? Se você puder assistir o Dilema das Redes, lá no Netflix, assista, cara. O Dilema das Redes. Você vai entender o que eu tô falando. Lógico que tem um exagerozinho lá, faz parte, né? Um exagerozinho lá. Mas, no geral, a base, gente, é aquilo ali. E quem não tem consciência disso se complica. Tá bem? Então, o uso indevido dos meios de comunicação pode ensejar, sim, a propositura de uma ação de investigação judicial eleitoral. Tá bom? Vamos lá. Agora, quem é que pode propor essa ação de investigação judicial eleitoral? De quem é a legitimidade ativa? Quem pode propor? Está lá no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Olha só. Qualquer partido, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral, deixa eu destacar isso aqui, diretamente ao corregedor geral ou corregedor regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou partido político. Então, o primeiro ponto aí, você já sabe quem é que pode propor essa ação de investigação judicial eleitoral, que é a mesma da ação de impugnação de registro de candidatura, que é a mesma legitimidade em todas as ações judiciais eleitorais, tá bom? Isso aí não vai mudar, é a mesma coisa. Agora veja só, muito cuidado aqui. Gente, essa ação de investigação judicial eleitoral, ela é direcionada, quando eu faço a petição, para quem? Quando eu falo se eu fosse advogado, né? Já fui, hoje não sou mais. Então eu direciono para quem? Para o juiz eleitoral. Se for primeira instância, eleições municipais, eu direciono para o juiz. Se for uma investigação sobre candidatos aos cargos de deputado, senador, governador ou vice, eu direciono para o corregedor regional eleitoral. Se for uma eleição para presidente ou vice, corregedor geral eleitoral lá no TSE. Eu não estou dizendo que é o corregedor regional ou que é o corregedor geral que vão julgar essa ação. Não. Eles serão os responsáveis pela investigação. É como se eles fossem os relatores
nessa ação. Então é ele que vai direcionar ali tudo que tem que ser feito na investigação. Ao final das contas, ele faz um relatório e diz, olha, o que eu como corregedor investiguei foi isso aqui. Aqui está o resultado da investigação. Agora, meus colegas do tribunal, os outros 6 colegas, tá aqui para vocês decidirem. Eu decido que esse cara tem que ser condenado. Agora é com vocês. Vocês vão me apoiar nisso aí? Vão decidir como eu decidi? Ou vão divergir? Vão votar diferente? Tá aí para vocês decidirem. Pronto. Então quem decide é o TRE ou o TSE. Claro que quando é uma eleição municipal, aí é o juiz que investiga e o juiz que decide. O juiz faz tudo. Eleição municipal, tá? Agora, se é numa eleição estadual ou numa eleição para presidente, aí é diferente. O corregedor responsável ali pela investigação, atuando como verdadeiro relator, e quem decide em si é o TRE ou o TSE. Agora, essa ação vai ser proposta contra quem? Contra candidatos e terceiros, tá bom? Então, cuidado, porque às vezes as questões de prova dizem que a ação de investigação judicial eleitoral, ela só pode ser proposta contra candidato. Não! Ela pode ser proposta também contra terceiros. Quais terceiros seriam esses? Por exemplo, Doquinha atualmente é prefeito, está disputando a reeleição. Ele é prefeito, está disputando a reeleição. Acontece que tem um detalhe importante. Apesar de ele ser prefeito, está disputando a reeleição, né? Ele optou por usar o cargo dele para favorecer um chegado que era candidato a vereador. Pronto. Usou o cargo de prefeito para favorecer um chegado que era candidato a vereador. Então esse candidato a vereador que está sendo favorecido aí pelo prefeito disputando a reeleição, ele pode ser prejudicado, ele pode sofrer as sanções consequência da ação de investigação judicial eleitoral. Ok? Então, candidatos terceiros, candidatos ou não, que tenham contribuído para a prática do ato ilícito. As sanções previstas são a inelegibilidade, que pode durar até 8 anos, né? E a cassação do registro do candidato. Ou seja, o candidato ficará impossibilitado de disputar as eleições. Ponto importante aqui, viu? A partir das eleições de 2016, o litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiário e o responsável pela prática de abuso de poder político passa a ser obrigatório nas ações de investigação judicial eleitoral. Então vamos lá. O prefeito, atual prefeito, disputando a reeleição, praticou uma série de condutas favorecendo um candidato a vereador. Nesse caso, a ação de investigação judicial eleitoral não é proposta somente contra o atual prefeito ou contra o atual vereador. Não. A ação judicial eleitoral é proposta contra ambos, contra os dois. Não é só contra um, contra ambos, contra os dois. Tá bem? Ficou claro aí? Tranquilo? Litisconsórcio passivo necessário, tá? Tem que ser contra os dois ao mesmo tempo. Decisãozinha importante do TSE aqui, ó. O abuso de poder dispensa a demonstração de responsabilidade, participação ou anuência do candidato, bastando a comprovação de que ele tenha se beneficiado com o abuso de poder. Se ele foi beneficiado, não interessa. Ah, porque eu não sabia. Ô amigo, você não sabia, mas você está sendo beneficiado. Entendeu? Outra decisão importante. Há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice nas ações eleitorais em que se cogita a cassação de registro, diploma ou mandato. Então, nesse caso aí, se o objetivo é cassar o registro dele, que já tenha sido deferido, por exemplo, então vai ter que ter o litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice. Tá bom? Litisconsórcio passivo necessário. Competência. Gente, como eu disse, né? Detalhe importante. A ação de investigação judicial eleitoral proposta contra candidatos a presidente ou vice vai ser direcionada a quem? Corregedor Geral Eleitoral. Se a ação judicial eleitoral é contra um candidato
a governador ou vice, deputado ou senador, aí corregedor regional eleitoral. Se é eleição municipal, ou seja, prefeito e vice-prefeito e vereador, aí juiz eleitoral. Tá bom? Lembrando que eu expliquei isso agora há pouco, né? Eu disse para você que quem julga aqui não é o corregedor geral, não é o regional. Aqui quem julga mesmo é o TSE e aqui quem julga mesmo é o TRE. Mas a competência, o direcionamento da ação é para o corregedor geral ou eleitoral ou juiz. No caso do corregedor indeferir a reclamação ou representação de cara, né? Ele recebeu e falou assim, indefiro de cara, não vou nem dar prosseguimento. Ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado propor novamente a investigação perante o tribunal, que resolverá dentro de 24 horas. Então o tribunal fala assim, poxa, por que o corregedor de cara já indeferiu isso aqui? Então aí já é o tribunal, já não é uma única pessoa que vai analisar aquilo não. Porque quando a investigação é proposta no tribunal, é o corregedor sozinho que analisa. Ah, de cara não vou dar prosseguimento a isso. Então o interessado pode propor de novo, renovar. E aí é o tribunal que vai analisar se deve ser indeferido ou se deve ser dado continuidade a essa ação de investigação judicial eleitoral. Olha, muita atenção a todos os detalhes. Por quê? Porque aqui, gente, nós temos muitos, mas muitos detalhes que você tem que analisar. Só que os pontos mais importantes são aqueles relacionados aos prazos, tá? Então, tudo que envolve prazo, pode ter certeza que tem grandes chances de cair na hora da prova. E eu aproveito aqui para te fazer um convite, tá? Se por acaso você ainda não está com o material escrito em mãos, que é o nosso curso em PDF completaço, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ah, mas só as videoaulas para mim já está de ótimo, está de bom tamanho. Cuidado, não está não. Videoaula, gente, é um resumo dos pontos mais importantes. No material escrito, material em PDF que está aqui na descrição do vídeo link, você vai ter as aulas completadas, com todo o entendimento do TSE, detalhadamente, exemplos práticos, muitos exemplos. Você vai ter, além disso, as questões comentadas, muitas questões, são mais de 1000 questões comentadas no curso inteiro. Você vai ter resumos, mapas mentais para você entender como é que funcionam os julgamentos. Então tá tudo detalhado, tá bom? Então se você ainda não faz parte do curso, e detalhe, né, qualquer dúvida que você tenha, lá na plataforma eu vou esclarecê-la, sem exceção. Então aqui tem um link, clica aí, se matricula, aproveita que nos próximos dias você ainda consegue ter acesso ao bônus 100% gratuito. Qual bônus? Guia da aprovação do concurseiro. Ou seja, é um curso que vai te ensinar a estudar. Além de eu te apresentar o curso eleitoral, eu vou te dar como bônus de graça um curso para te ensinar a estudar. Para te ensinar a estudar todas as disciplinas, não só eleitoral, todas as disciplinas. Vou te entregar de presente uma planilha para você monitorar o seu percentual de acertos. Ou seja, tá completaço. É um curso que você vai adorar, tá bom? Link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá então. Prazo para propositura da ação de investigação judicial eleitoral. Ó, essa ação, gente, ela tem que ser proposta entre o pedido de registro de candidatura até a data da diplomação dos eleitos. Passado esse prazo, não se pode mais propor a ação de investigação judicial eleitoral. Então, passado esse prazo, não é mais possível, tá bom? Por que que não é mais possível? Não é mais possível justamente porque, na prática, já expirou, já precluiu. Pode até ser que se admita a propositura de uma outra ação judicial. Por exemplo, um recurso contra a diplomação, uma ação de impugnação de mandato eletivo. Tudo bem, mas a ação de investigação judicial eleitoral, não. Então o TSE já decidiu, inclusive, que o termo inicial para ajuizamento dessa ação é o registro de candidatura. Ok. Só que, se essa ação é proposta, por exemplo, depois do dia 15 de agosto, ela pode tratar de fatos que ocorreram antes desse período. Pode ser que aconteceu ali algum abuso de poder político, abuso de poder econômico, antes do início do prazo do registro de candidatura. Tá bom? Então é possível propor uma ação no dia 16 de agosto, tratando de fatos que aconteceram antes do registro de candidatura. Isso é perfeitamente possível.
como já decidiu o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Agora vamos lá conhecer o procedimento. Quais são os prazos, quais são as regras que devem ser respeitadas por aquele que vai propor essa ação de investigação judicial eleitoral. Vamos lá. Primeiro, entenda o seguinte. Vamos pegar como exemplo agora, um tribunal regional eleitoral. Então está sendo proposta uma ação de investigação judicial eleitoral contra quem? Contra um candidato a senador, tá bom? Então essa ação vai ser proposta onde? No TRE. Ela vai ser direcionada para quem? Vai ser direcionada para o corregedor. Eu falei TSE não, né? É no TRE, e vai ser, fiquei em dúvida se eu falei TSE ou TRE. É no TRE para se tratar de senador, tá? E essa ação vai ser direcionada ao corregedor regional eleitoral. Então, o corregedor regional eleitoral vai receber essa ação de investigação e aí ele vai ler inicialmente e de cara ele pode indeferir. Não concordo com isso não, vou indeferir. Ele pode fazer isso, tá bom? Se ele fizer isso, nós já vimos que o interessado pode renovar essa ação para que o tribunal avalie se essa ação tem que ter continuidade ou tem que ser realmente arquivada, tá bom? Mas o corregedor regional recebendo essa ação, o que ele vai fazer? Ele vai determinar a notificação do representado, que é esse candidato a senador, para que ele possa contestá-la em 5 dias. E na contestação que o candidato a senador apresentar, que é a sua defesa, ele vai ter que juntar todos os documentos que entender cabíveis e apresentar também todas as testemunhas que ele entender que são úteis para aquele processo. Tranquilo? Tudo isso na defesa. É aquele momento único. Apresenta tudo que você tem aqui logo nessa defesa. A autoridade judiciária, que aqui seria o corregedor, pode determinar que se suspenda o ato que deu motivo à representação, que é fornecendo uma liminar, né? Às vezes é abuso de poder político. Abuso de poder político. Às vezes é um candidato a prefeito disputando a reeleição e que está coagindo servidores a ficarem 1 hora além do expediente, já vi isso, né? 1 hora além do expediente para fazer campanha para ele. Cara, que absurdo. Então o juiz, o relator, que é o corregedor, já pode dar uma liminar falando, inclusive, nenhum servidor vai ser obrigado a trabalhar além do seu expediente normal para fazer qualquer tipo de ato de campanha para o prefeito que está disputando a reeleição. Ponto. Tá bom? Já dá uma liminar de cara. Quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgado procedente. Então, se é urgente, já vai lá e pode suspender aquele ato que é irregular. Finalizado o prazo da notificação, que é esse prazo aqui de 5 dias para apresentar a defesa, independentemente de o notificado, de o candidato a senador ter respondido ou não, ter se defendido ou não, vai ser aberto um novo prazo de 5 dias na sequência para a inquirição de uma só vez das testemunhas que foram arroladas pelo representante. Vamos supor que a ação foi proposta pelo Ministério Público, tá? Pelo representante e pelo representado, que é o candidato a senador. Nesse caso, é o máximo de 6 testemunhas para cada lado. Então, o Ministério Público poderia ter apresentado no máximo 6 testemunhas e o candidato a senador no máximo 6 testemunhas para se defender, tá bom? E essas testemunhas vão comparecer no dia da audiência independentemente de intimação. Então, o juiz ou o relator, nesse caso, não precisa intimar cada uma delas. Vão comparecer independentemente da intimação. Depois de ouvir essas testemunhas, nos 3 dias subsequentes, o corregedor ele vai proceder, ele vai realizar todas as diligências que forem necessárias, tanto de ofício quanto a requerimento das partes. Então pode ser que alguma testemunha que foi ouvida disse o seguinte, inclusive tem um documento que o chefe do nosso departamento recebeu do prefeito, assinado pelo prefeito, uma folha de caderno, e o prefeito assinou, bateu o carimbo dele, dizendo que era para o chefe do departamento nos obrigar a ficar 1 hora a mais. Opa! Agora o relator
né, ou o juiz, né, o relator que eu falo é o corregedor, né, ou o juiz vai determinar que aquele chefe de departamento apresente esses documentos lá na Justiça Eleitoral para serem analisados. E se por acaso esse chefe de departamento não apresentar a documentação, pode ser processado por crime de desobediência. Artigo 347 do Código Eleitoral. Crime de desobediência. Tá bom? Encerrada a dilação probatória, que é esse prazo de 3 dias para a produção de provas, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 dias. Então, alegações finais no prazo comum. Comum é ao mesmo tempo. Então, não é 2 dias para um, depois 2 dias para outro. Não. Esse prazo é ao mesmo tempo. Prazo comum de 2 dias para que possa apresentar alegações finais. Tá bom? Continuando. Olha só. Opa, voltando. Terminado o prazo de 2 dias para as alegações finais, os autos, então, serão concluídos ao corregedor. Corregedor geral ou corregedor regional. Se for uma eleição municipal, juiz eleitoral. No dia imediato ao término do prazo. Para que esse corregedor possa apresentar um relatório conclusivo sobre o que houver apurado. O que é relatório conclusivo? Depois de eu ter feito a investigação, eu, corregedor, entendo que aconteceu isso, isso e isso, portanto, esse cara é culpado, esse cara tem que ser condenado ou não. Tá bom? O relatório do corregedor, que será assentado em 3 dias, e os autos da representação serão encaminhados ao tribunal competente, no dia imediato, com pedido de inclusão incontinente do feito em pauta para julgamento na primeira sessão subsequente. O que é isso? Depois que o relator ele emitir esse relatório, tá? Vamos usar o nome correto. Depois que o corregedor, porque o corregedor é o relator. Depois que o corregedor ele emitir esse relatório, ele vai ter 3 dias para emitir o relatório. Depois que ele emitir o relatório, ele vai pedir para que esse processo passe na frente dos demais, porque isso aqui é muito importante. Então, logo na primeira sessão que estiver marcada para o tribunal, já vamos julgar essa ação de investigação judicial eleitoral. Tá bem? No tribunal, o procurador-geral ou regional terá vista dos autos por 48 horas para se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório do corregedor. Então, o corregedor emite o relatório, envia para o procurador regional ou procurador-geral eleitoral, eles emitem um parecer e logo na sequência isso vai ser julgado por quem? Isso vai ser julgado pelo tribunal e todos os seus membros, tá? Pode ser o Tribunal Superior Eleitoral ou pode ser o Tribunal Regional Eleitoral. Ok? Então, que fique claro, né, que assim funciona, assim é o procedimento da ação de investigação judicial eleitoral. Agora, uma coisa que você tem que saber é que os efeitos dessa ação, cara, eles são muito importantes. E os efeitos dessa ação são muito cobrados em prova. Então, dá uma olhadinha aí em quais são os efeitos dessa ação. Olha o que diz o artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64/90. Esse artigo diz o seguinte, ó. Julgada procedente essa representação, que é a ação de investigação judicial eleitoral, ainda que após a proclamação dos eleitos, porque às vezes demora o julgamento, né? O tribunal vai declarar a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática daquele ato irregular, combinando-lhes uma sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa desses autos, dessa condenação ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Ou seja, é porque esse ato
que foi praticado, por exemplo, um candidato a prefeito, beneficiando um coleguinha que era candidato a vereador, esse ato pode ser também considerado crime. Então essa condenação, cópia dessa condenação, é encaminhada para o Ministério Público Eleitoral, a fim de que o Ministério Público Eleitoral adote as providências cabíveis, a fim de que o Ministério Público Eleitoral, por exemplo, proponha essa ação penal eleitoral para colocar o cara nas grades, trancafiado. Pode ser que essa conduta praticada caracterize improbidade administrativa. E aí o Ministério Público pode propor a ação de improbidade administrativa contra os responsáveis. Então esses são os efeitos diretos da ação de investigação judicial eleitoral e é o que efetivamente você precisa saber para responder as questões de prova. Tá bem? Então, esse era o conteúdo que eu precisava que você soubesse. Agora, ainda tem muita coisa pela frente, viu? Então, continue aqui, porque em breve você vai assistir às novas aulas sobre esse tema, ações judiciais eleitorais. Bons estudos e a gente se vê. Até mais!